A graça e a paz do nosso amado Mestre, Senhor Jesus Cristo. Hoje lá em Atos, vamos refletir um pouco sobre a conversão de Saulo, nosso amado apóstolo Paulo. Capítulo 9, onde nos diz o seguinte: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. A história do nosso apóstolo, que escreveu aí 2/3 do Novo Testamento. E que através dele, nós somos o povo escolhido, judeus, nós estamos aqui. Nós somos de Jesus. Mas o mais interessante aqui é como que uma pessoa pode estar equivocada antes de receber aquele toque especial do Senhor. E Paulo foi muito interessante, que foi o próprio Jesus que parou Paulo. Ele era tão bravo, ele era tão matador de pessoas, que ninguém ousava se aproximar dele. E foi o próprio Deus que parou Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, quem és tu, Senhor? Ele não sabia quem era Deus. E isso nos leva a refletir sobre a questão das pessoas religiosas, equivocadas, que às vezes estão em práticas tão somente religiosas, de praticar determinadas coisas naquele ritmo, naqueles horários, naquela rotina, daquele método, mas na verdade não estão tendo verdadeiramente um relacionamento com o Senhor. E aí, às vezes julgam, criticam, condenam, se consideram o próprio Deus e precisam acordar, tal como Paulo acordou. Ah, mas está comparando Paulo? É um ser humano, tal como nós somos. É um ser humano. E nós, seres humanos, temos essa tendência de nos auto-enganarmos, de nos confundirmos. E Deus tem propósito para as nossas vidas. Deus tem um relacionamento para conosco, algo muito especial para todos, porque Ele é Deus, Ele consegue, Ele pode ter esse relacionamento com todos nós. Eu não sei, eu não vou entender o dia que eu chegar lá no céu, em nome de Jesus. Já estou com minha passagem comprada. Espero que você também esteja, porque é a garantia de que nós vamos. Estou brincando, estou falando aqui metaforicamente, mas se quiser levar a sério, eu estou com minha passagem guardada. Não vou perder essa viagem para o céu, para estar com o meu Senhor. Eu terei muitas perguntas a fazer, né? Como diz o outro pregador, eu não vou sair da fila das perguntas para querer entender. Porque quem ensinou a mente do Senhor? Ninguém ensinou nada a Deus. Então Ele tem os propósitos para a vida de cada um. Lá na frente, ainda no capítulo 9, nós vamos ver que Paulo, quando Ananias, que foi o discípulo, que foi até Paulo para orar por ele, e ele foi curado daquela cegueira, que ele ficou cego 3 dias, e fala que imediatamente quando ele orou, caíram as escamas dos olhos dele, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. E aí ele foi outra pessoa. Ele disse tantas coisas, ele escreveu tantas coisas, ele nos ensinou tantas coisas preciosas. E nós conhecemos a história dele. Ele estava lá no apedrejamento de Estevão. Ele ajudou, ele participou ali ativamente de tudo aquilo, de tantas outras coisas.
mas nós vemos que através da vida dele, quantas vidas foram salvas. Quanta gente, e até hoje, quanta coisa nós ouvimos e vamos ouvir, mas ele ficou 3 dias. E aí a gente vê, né? Jesus ficou 3 dias para ressuscitar. E Paulo ficou 3 dias cego, tendo só a visão interior, refletindo, sabe-se Deus, sobre tantas coisas. Quanta coisa em 3 dias não se passou pela cabeça dele, de tudo que ele havia feito, daquilo que ele acreditava, daquilo que ele entendia, para que depois isso tudo fosse, né, ressignificado. Ele entendesse o amor de Deus, o chamado de Deus para a vida dele, o apóstolo dos gentios. E ele realmente, ele cumpriu a missão dele. E nós? Estamos caminhando pela estrada da vida, estamos indo, já fomos parados, já paramos para refletir sobre a nossa caminhada, já levamos aquele susto, já levamos aquela sacudida para pensar no sentido da nossa vida, no nosso chamado. Onde quer que nós estejamos, nós temos um chamado, nós temos um papel a desempenhar. E com certeza, a base desse papel, de tudo aquilo que Deus quer de nós, está na base do amor. Sabe quando nós falamos em amor, às vezes algumas pessoas levam para aquele lado, né? Até aquele lado que a gente fala é nostálgico. Não, mas não tem nada a ver. Porque esse amor que Deus fala conosco, ele vai além das paixões carnais, ele vai além, é o amor ágape. É aquele amor que ele não é só de palavras, é o amor de atitudes, é o amor baseado no amor de Deus, naquilo que Deus nos ensina, na submissão, no amor ao próximo, claro, vivendo, né, como ele diz, a primeira igreja é a nossa casa, nós somos o templo vivo do Espírito Santo, nós temos que nos amar, nos respeitar, para que possamos transbordar e amar a Deus em primeiro lugar, amar a nós mesmos e amar o nosso próximo. Aí a nossa primeira igreja é o nosso lar, é amarmos os da nossa casa, honrar a nossa família, cuidar, sabe, e aí a vizinhança, a rua, a cidade, a comunidade, e estarmos conectados, porque todo o tempo nós podemos estar orando. E Paulo, ele ao ser batizado, né, ele recebeu a plenitude do Espírito, e ele nos diz, ore o tempo todo, né? Para mim viver é Cristo, morrer para mim é ganho. Ele fala tudo isso, porque ele sabia para onde que ele estava indo. Ele sabia do destino dele, de onde ele tinha vindo, o que ele estava fazendo, para onde ele iria, o que reservava para ele, o que era a vida dele. Ele até desejava ir estar com o Senhor, mas ele sabia da necessidade dele estar ainda, dele ensinar. E entre tantas histórias de Paulo, nós vemos ele na prisão, Paulo e Silas na prisão, e eles louvavam a Deus, naquele momento de tristeza, naquele momento de dor, com as correntes ali nos pés, num lugar que era terrível, que era sujo, que era úmido. E ele estava ali louvando, adorando a Deus, tendo a certeza, a convicção de quem ele era em Deus, o que ele precisava fazer. E nós podemos seguir esse exemplo também. No nosso tempo, é claro. Hoje, né, há comemorações sobre, né, algumas determinadas religiões, né, a prática do, como dizia o Domingo de Ramos, que Jesus entrou em Jerusalém, né, ele entrou montado num burrinho. O que eu quero destacar nisso aí é que ele não entrou numa carruagem, sabe? Ele entrou humildemente, as pessoas esperavam um rei que trouxesse uma mudança radical, política, em termos materiais. E Jesus veio sim, mas trabalhar o nosso interior, derrotar Satanás, morrer, ser pregado na cruz, deixar o senhorio dele, tudo que ele tinha como Deus, que ele era o próprio Deus, para nos mostrar o maior ato de amor, morrer por nós, sem nós sermos merecedores de nada, mas por puro amor. E trazer essa mudança interior, derrotar Satanás e nos dar o Espírito Santo, para que possamos estar com a nossa maior ferramenta, mais preciosa, que é o próprio Deus habitando em nós, nos dando condições de lutar contra o pecado.
de entendermos a palavra, de sermos sensíveis, de estarmos em um relacionamento profundo com o Senhor e sermos canais para outras vidas. E nós precisamos desse toque todo especial, tal como Paulo recebeu. E Ananias foi usado ali para orar por Paulo, mesmo com medo, porque ele também sabia da bravura, da braveza de Paulo. E ele foi até lá e orou. Ele temeu também. E na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Jesus, Deus coloca pessoas na nossa vida também para nos dar a mão, para nos levantar da cegueira que nós estamos. Todos nós temos uma história dentro da caminhada cristã. Ninguém caminha sozinho. Mesmo porque Jesus veio e instituiu a igreja. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. E há tanto a ser feito. Há tanto que estarmos irmanados, estarmos apoiando uns aos outros, estarmos nos preocupando, estarmos compartilhando, estarmos alertas. Aquilo que o Senhor quer de nós, das nossas vidas. E dizermos, sim, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida como tu queres. Que seja um tempo de reflexão. Essa semana nós teremos um feriado, como eu falei sobre a tradição, né? E aí nós vamos ter tempo de ter mais tempo, né? Sairmos um pouco da nossa rotina de trabalho para podermos estarmos lendo a palavra, estarmos meditando. E outro pedacinho que eu queria ler para você o Senhor disse a Ananias temeu. Ele dizia, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, lá no versículo 13. Depois você lê o capítulo 9 todo. E no 15 ele fala, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí? Estamos dispostos também a sofrer pelo Senhor? Sabe por que sofremos pelo Senhor? Porque o reino do Senhor é diferente. A nossa postura como cidadãos dos céus, ela é bem diferente do que nós vemos à nossa volta. Ostentação, os objetivos, como diz lá Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. E não o contrário, buscar todas as coisas, em segundo, terceiro, quarto lugar, ficar o reino dos céus. Contrário. Quando nós partiremos? Quem tem certeza que você vai amanhecer amanhã? Ninguém tem. Independente de idade, de qualquer que seja a circunstância. Nós não sabemos. Como diz um outro pregador aí, com quem está a senha? Não se sabe. São várias senhas. Então, realmente, buscar o reino dos céus, saber dos propósitos, permitir que Deus tire as escamas dos nossos olhos, escamas aí no sentido figurado, aquilo que tem nos impedido de receber o Senhor, impedido de estar em comunhão, de estar em paz, de ter uma vida abundante. São muitos os empecilhos. Podem ser empecilhos interiores e podem ser exteriores. Mas a maior parte da nossa vida, ela é interior. Ela rege a nossa vida exterior. Os valores que nós temos, os nossos desejos, as nossas histórias. Dá para falar muita coisa, mas eu não vou me estender mais hoje. Eu desejo para você tudo de melhor e que o Senhor a cada dia possa usar pessoas para tirar as escamas dos olhos daquele que ainda não está conseguindo ver o reino dos céus, abraçar esse reino, porque Jesus está voltando e é necessário que nós sejamos salvos, que muitas pessoas sejam salvas, que não pereçam. Eu quero para o céu, mas eu quero levar muita gente comigo. E eu acredito também que esse seja o desejo do coração de muitas pessoas. Vamos orar? Deus querido, amado, justo, eis-nos aqui, Senhor. Após essa palavra refletida e lida, Deus, nós, como seres humanos, não temos o poder de fazer a mudança, mas o Teu Espírito tem, como o Senhor disse lá em Zacarias, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Que o Senhor possa, Deus, agir de forma sobrenatural, ó Pai, nessa vida que está nos ouvindo, tocá-la, Deus, tirar as escamas dos olhos, ó Pai, para que haja vida nova, vida abundante, vida de paz, de liberdade, ó Pai.
que o Senhor nos prometeu. O Senhor pagou um preço muito alto pelas nossas vidas, ó Deus. Que nós tenhamos profunda compreensão disso e que nós entendamos que se depositarmos toda a nossa esperança, nossa alegria nessa vida aqui, Senhor, nós não somos felizes. Podemos ser felizes aqui sim, Deus, mas temos a consciência que há algo muito maior para nós, e perfeito, e lindo e santo ao seu lado. Muito obrigada, Pai, por essa palavra, por todos aqueles que nos ouvem, que sejam abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por acessar o canal. Compartilhe esse vídeo. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Muito obrigada. Um grande abraço.